Olá, eu sou Wellington Justo, seja bem-vindo ao espaço do SESNIT. O que é a NR35? A norma regulamentadora número 35, ou apenas NR35, estabelece os requisitos mínimos de proteção para trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução. Ou seja, ela garante a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com trabalhos em altura. E como saber se o trabalho é considerado em altura ou não? A NR em questão responde, ela diz que toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde exista o risco de queda, é considerado trabalho em altura. Um fato importante a saber é que quedas por falta de segurança em trabalho em altura estão dentre as principais causas de morte de trabalhadores na construção civil. A NR35 visa diminuir o número de acidentes desse tipo, por isso ela exige que o empregador ofereça aos seus trabalhadores treinamentos e capacitação, e além de equipamentos de proteção individual, acessórios e sistema de ancoragem. A NR35 também exige equipe de emergência, um desenvolvimento de planejamento para a organização e execução das atividades. Mas vamos falar também de responsabilidades determinadas pela NR35. Não é apenas o empregador que tem a responsabilidade de evitar acidentes com queda de altura. Segundo a NR em questão, o empregado também precisa ficar atento e cumprir alguns requisitos. Então, vamos começar falando sobre a empresa. O empregador, para evitar quedas, a NR35 estabelece os seguintes critérios. Ela deve garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas na norma. A empresa também precisa assegurar a realização da AR, análise de risco, e, quando aplicável, a emissão da permissão para trabalho. A empresa precisa desenvolver procedimentos operacionais para atividades rotineiras de trabalho em altura, além de assegurar a realização de avaliações prévias de condições no local de trabalho em altura, através de estudos, planejamentos e implementação das ações e medidas de segurança aplicáveis. A organização precisa adotar providências para o cumprimento por parte das contratadas também. Elas precisam obedecer às medidas de proteção estabelecidas pela NR35. E ela precisa garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre riscos e medidas de controle, além de garantir que qualquer trabalho em altura só seja iniciado depois de adotar as medidas estabelecidas em norma, e assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificado situação ou condição de risco não prevista e que não possa ser eliminado, além de estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhos dos trabalhadores que forem realizar trabalho em altura. A empresa precisa assegurar que o trabalho em altura seja realizado com supervisão. O formato da supervisão tem que ser definido pela análise de risco, AR, ou seja, considerando as peculiaridades de cada atividade. Ela também precisa assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista na NR35. Já o empregado, se a empresa tem obrigações, o empregado também tem as suas, e ele precisa cumprir as disposições legais e regulamentares sobre saúde e segurança no trabalho em altura, inclusive os procedimentos expedidos pela empresa. O empregado também precisa colaborar com o empregador na implementação das medidas contidas na NR35, além, claro, de zelar pela sua segurança e saúde e de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho. Lembrando que o direito de recusa em caso de condição de grave e iminente risco não consta mais em nenhuma outra NR senão a NR1 de 2020. Agora vamos falar sobre capacitação e treinamento. De acordo com a NR35, o empregador é responsável por oferecer capacitação e treinamento para seus funcionários para que eles realizem o trabalho em altura. O programa de treinamento deve incluir a teoria e prática com carga horária mínima de 8 horas e deve ser realizado dentro do expediente de trabalho. A norma em questão determina que o conteúdo programático de capacitação e treinamento contenha, no mínimo,
as normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura, falar também sobre análise de risco e condições impeditivas, sobre riscos potenciais inerentes ao trabalho em alturas e medidas de proteção e controle, além dos sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletivos e equipamentos de proteção individual para trabalho em altura. Além, lógico, de falar de inspeção, conservação, limitação de uso e falar da apresentação de acidentes típicos, apresentar na verdade acidentes típicos do trabalho em altura e trazer condutas e situações de emergência, incluindo noções técnicas de resgate e de primeiros socorros. Agora vamos falar de alguns pontos importantes que costumam ser ignorados pelas empresas. Começamos por aquelas que não consideram os riscos indiretos relacionados ao trabalho em altura. A NR35 estende o conceito de garantia de segurança e a saúde de todos os trabalhadores. Isso inclui aqueles que não estão envolvidos diretamente com o trabalho em altura. Portanto, é preciso que o planejamento considere todos os potenciais envolvidos num acidente. A NR35 exige que as atividades de acesso e saída dos trabalhadores ao local onde será realizada a atividade também seja contemplado na AR. A segunda falta grave que as empresas cometem é deixar de considerar a segurança para trabalhos realizados em altura inferior a 2 metros. Trabalho em altura é realizado em altura a partir de 2 metros, né? Mas a NR35 recomenda realizar a análise prévia de todos os procedimentos a serem realizados em canteiro. Logo, mesmo trabalhos realizados abaixo de 2 metros do peso estão sujeitos ao estabelecimento de medidas de proteção e segurança. Isso inclui a comunicação ao trabalhador sobre os riscos envolvidos na atividade. Deixar de fazer o diálogo preliminar de segurança é uma das faltas também. A análise deve ser feita no local de trabalho e com participação do SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Saúde e Segurança no Trabalho, e a participação dos trabalhadores também. A reunião deve contemplar a ordem de serviço, os procedimentos, as instruções de segurança, os equipamentos, acessórios e ferramentas. Mas agora, na nossa terceira posição, está o fato de não atualizar as informações e procedimentos de segurança e controle. A NR35 ela prevê a atualização dos procedimentos estabelecidos pelos responsáveis pela segurança e saúde. Isso ocorre sempre que novos riscos ou soluções forem identificados. O trabalhador deve ser atualizado, treinado quando isso acontecer. Na quarta posição da nossa lista de não conformidade está o fato das empresas deixarem de organizar e arquivar a documentação prevista na NR35, pois ela prevê o desenvolvimento, organização e arquivamento dos seguintes documentos que devem ficar à disposição por, no mínimo, 25 anos. Dentre esses documentos, devemos arquivar sempre a análise de risco, a nossa AR, e a PT, que é a permissão para trabalho. Já, se existente, arquivo certificado de treinamento, os procedimentos operacionais, plano de emergência da empresa, o ASO também, com o atestado de saúde ocupacional, registro de inspeções de EPI, acessórios e ancoragem. Por fim, como se vê, a NR35 é fundamental para garantir a segurança em um canteiro de obra. Ela trata de trabalhos realizados acima de 2 metros de altura e também daqueles que apresentem risco de queda aos trabalhadores. A NR35 combate uma das principais causas de morte na construção civil, a queda de altura. De forma geral, ela estabelece as responsabilidades de empregador e do trabalhador para definir situações específicas de risco. A NR35 se relaciona com praticamente todas as demais normas regulamentadoras. Assim, a NR10 diz como ter segurança em instalações elétricas em altura, por exemplo. A NR12, por sua vez, fala sobre utilização correta de equipamentos e máquinas em trabalho em altura.
Olha, o descumprimento das orientações da NR35 é grave. Na melhor das hipóteses, o resultado são multas e penalidades por parte de órgãos fiscalizadores. E tais multas podem chegar a valores bastante elevados, mas no pior cenário, entretanto, é quando as consequências são ferimentos e morte de trabalhadores. O cumprimento das exigências, não apenas da NR35, como de todas as normas, exige planejamento prévio. Somente assim é possível identificar riscos e desenvolver soluções adequadas para cada atividade. Pessoal, é isso. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você quer sugerir algum tema que você gostaria de ver a gente debatendo aqui, deixe aqui nos comentários que eu sempre leio e respondo. E uma dica importante, se você é dono de empresa, você é empreiteiro, precisa treinar sua equipe ou precisa treinar quantas normas regulamentadoras, NR35, NR10, NR6, CIP, etc. Eu recomendo que você procure por isesmit.com.br. É uma plataforma de treinamento online obedecendo claramente a norma regulamentadora número 1 de 2020, que trata dos treinamentos de segurança do trabalho. Olha, eu tenho certeza que você vai gostar e vai otimizar a forma de treinar, né? Ao invés de você pegar seu funcionário e mandar para qualquer outra empresa fazer o treinamento lá, você simplesmente coloca a equipe numa salinha, né? E acessa a plataforma para que eles consigam fazer o treinamento na própria empresa. Ok? Uma boa dica. Obrigado, curta o vídeo e até o próximo.